Atos capítulo 13, versículo 22. E depois, em seguida, vamos ler 1 Samuel 13, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, Atos 13, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E 1 Samuel 13, 14, diz assim: agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Então esses são dois textos que mostram que Deus rejeitou o primeiro rei de Israel por causa da desobediência, Saul, e ele levanta um homem segundo o seu coração para reinar sobre Israel. E esse homem, todos sabem, é Davi. Então, como nesse primeiro momento do ano nós estamos ministrando à igreja sobre intimidade com o Senhor, nós estamos falando de relacionamento com Deus, e Deus tem trazido ao meu coração falar de alguns homens que tiveram comunhão com Deus. Então eu já tive aqui a oportunidade de falar a respeito de Noé, já tive a oportunidade também de falar a respeito de Jabes, na minha última ministração, e o Senhor me levou então a meditar durante essa semana a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que com toda certeza desenvolveu uma vida de intimidade com Deus. Se você prestou atenção em Atos 13, 22, é o próprio Deus que testifica a respeito de Davi, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora imagine Deus falando isso a teu respeito, Deus falando isso a meu respeito. Eu gostaria de ouvir isso de Deus, Deus testificando a meu respeito que eu sou um homem segundo o coração dele. E isso me levou a meditar, a refletir sobre a vida de Davi e pensar em quais características fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Então hoje nós vamos dar uma passeada pela vida de Davi e nós vamos extrair alguns princípios práticos para a nossa vida. E a história de Davi, ela começa a ser contada no livro de 1 Samuel. Samuel, ele era um profeta nessa época, ele era também um sacerdote e um juiz. Então ele acumulava esses três encargos, de profeta, de sacerdote e de juiz. Ele era o maior líder do povo de Israel. E Deus então fala com o profeta Samuel que ele deveria ir até uma cidade chamada Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, e ungir um dos filhos de Jessé como futuro rei de Israel, porque Saul havia sido rejeitado. Então Samuel chega até a cidade de Belém, ele vai até a casa de Jessé, e ali eles começam então, ali uma conversa, enfim. E aí ele olha o filho mais velho de Jessé, era um homem chamado Eliabe, jovem, forte, alto, fazia parte do exército de Israel, e então ele pensa consigo assim: certamente esse é o ungido do Senhor, certamente esse é o escolhido do Senhor. E então imediatamente Deus fala com Samuel e diz assim: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, o Senhor, vejo o coração. E aqui eu já quero abrir um parênteses, e eu quero a partir daqui já fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero trazer para a igreja nessa manhã é que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência exterior, mas Deus vê o
coração. E esse é o entendimento de pessoas que têm o coração segundo o coração de Deus. Essas pessoas entendem que Deus não está preocupado com o nosso exterior, mas Deus está preocupado com o nosso coração. E por isso o homem segundo o coração de Deus, e quando eu digo homem aqui, entra a mulher também, é uma pessoa que guarda o seu coração, que entende que Deus trabalha de dentro para fora. Deus quer limpar primeiro o nosso interior para que o exterior também fique limpo. E quando você vai para os Salmos de Davi, você vai ver Davi clamando por isso. Tem um salmo em que Davi clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Aí você vai para Provérbios, que foi escrito pelo filho de Davi, o rei Salomão. Provérbios capítulo 4, versículo 23, Salomão diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, irmãos, Deus quer trabalhar não a nossa vida exterior, Deus quer trabalhar o nosso coração. Ele quer nos transformar de dentro para fora. Por isso que Jesus, ele chamou tanto a atenção dos religiosos da sua época, dos fariseus, porque os fariseus, eles tinham o estereótipo de pessoas que amavam a Deus, de pessoas santas, mas por dentro eles não eram bem assim. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Ele disse assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são bonitos, adornados, mas por dentro vocês estão cheios de carniça. Por isso que ele disse: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Para quê? Para que o exterior também fique limpo. E por isso que Jesus também, ali ao povo e aos fariseus daquela época, ele disse assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E é do coração que procedem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os homicídios e a blasfêmia. E são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então nós vemos Jesus mostrando que Deus está preocupado com o nosso homem interior. E quando você vai então para as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, você vê que o ponto mais enfatizado por eles é a nossa comunhão com Cristo e a transformação que isso gera. Por exemplo, Pedro, em 1 Pedro 3,3, falando para as mulheres, Pedro diz que a beleza das mulheres não deve ser uma beleza exterior, em frisado de cabelos, em maquiagem, em belas roupas, mas deve ser interior, deve ser uma beleza interior de uma pessoa que serve a Deus, de uma pessoa que é submissa a Deus. Com isso eu não estou dizendo, tá, mulherada, que você não deva se arrumar, tá? Não, pelo contrário, acho que as nossas mulheres devem ser bonitas com modéstia, com certeza. Com modéstia, né, sem vulgaridade, as mulheres podem ser bonitas, mas a prioridade é o seu coração. Por exemplo, nós temos que passar mais tempo buscando uma pureza de coração do que, talvez, se emperequitando para vir adorar a Deus. É um exemplo, não é verdade? Nós devemos dar mais atenção à nossa vida interior do que à nossa vida exterior. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja, estou me relacionando com Deus, com o rosto descoberto. Qual é a consequência? Uma transformação interna de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Por isso que em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então ele está falando de uma renovação de mente, de uma transformação de dentro para fora. Quando a Bíblia fala de pureza de coração, está falando de pureza de mente. Então esse é o objetivo de Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos frustrados na igreja, porque nós estamos exigindo das pessoas uma mudança exterior,
mas o coração continua contaminado. Não, a mudança, ela é de dentro para fora. Toda mudança real e verdadeira é de dentro para fora. Não adianta tirar uma pessoa da favela. Tem que tirar a favela de dentro da pessoa, e é isso que Cristo faz. Quando uma pessoa se converte verdadeiramente, ele começa a tirar a favela de dentro da pessoa. E o que acontece? A pessoa por si só, ela sai da favela. Então se você ou eu, me coloco aqui, se nós temos problemas na nossa vida com pecados, o problema não está no exterior, não está no ambiente. O ambiente só desperta um problema interior. O problema está dentro de mim. E por isso eu tenho que clamar, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E essa era a mentalidade de Davi. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então a igreja é uma igreja que recebe todas as pessoas. É uma igreja que aceita todas as pessoas. Deus o ama como você é. Mas presta atenção, Ele se recusa em você continuar desse jeito. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se você é um convertido verdadeiramente, então você deve ter entrado nesse processo. Você não pode se conformar com esse mundo. E esse é o problema de muitas igrejas hoje, São igrejas aí liberais, Não, venha como está, e continua como você está. Não, venha como está, mas Deus não quer que você continue como você está. Deus quer transformar a sua vida e transformar a sua vida de dentro para fora. Então uma pessoa segundo o coração de Deus vai ter esse entendimento. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Agora vamos só para finalizar esse ponto e seguir. Vamos ver Ezequiel capítulo 36, de 25 a 27. Põe lá para mim, por favor, Tiago, vou ler aqui no telão. Olha só o que diz Ezequiel. Então aspergirei sobre vós água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Próximo. E eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então Deus está dizendo, através do profeta Ezequiel, que Ele vai tirar o nosso coração, que é um coração de pedra. Todos nós temos um coração de pedra, e esse coração precisa ser substituído por um coração de carne. E Deus vai pôr o seu Espírito em nós, e aí sim Ele nos levará a agirmos de acordo com o seu decreto, amém? Então hoje eu quero orar pela igreja nesse sentido. Já tenho clamado, mas quero orar aqui com vocês, No final, talvez não dê tempo da gente impor as mãos, mas quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar por isso, para que a nossa igreja seja uma igreja que cresce, que amadurece, que se desenvolve de dentro para fora, à medida da estatura do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Então, primeira característica aí do homem, segundo o coração de Deus, ele entende que Deus trabalha de dentro para fora. Deus não está preocupado com estereótipo, mas Ele está preocupado com o coração. Por isso que julgar pelo estereótipo geralmente causa erro, Então quando Jesus disse assim, não julgueis para não serem julgados, Ele está dizendo não julgar dessa maneira. Eu julgo o irmão pelo estereótipo dele. Às vezes eu vou cometer um grande erro. Agora, não é errado julgar. Quando você julga corretamente, aí, beleza, porque nós estamos aqui para julgar uns aos outros também. Você está fazendo alguma coisa errada, você está num pecado grave, eu tenho toda a liberdade de te exortar como irmão, e você tem toda a liberdade de me exortar. Isso não é julgamento, que Jesus fala lá, o julgamento é o julgamento pelo estereótipo, é o julgamento sem você ter critérios corretos. E esse é o problema, muitas vezes, do ser humano, julgar desta maneira, olhar simplesmente para o homem exterior. Então essa é a primeira característica. A segunda coisa, rapidamente, que eu gostaria de destacar, é que quando Samuel chega na casa de Jessé, como eu falei, ele olha o filho mais velho de Jessé e pensa, isso aí é o ungido do Senhor. E Deus diz, não é esse. Aí passam-se todos os filhos de Jessé. E Deus fala com Samuel, não escolhi nenhum desses. Nenhum daqueles que estavam em casa era o escolhido. Aí Samuel falou, Jessé, você tem algum filho a mais além desses aqui?
Aí Jessé diz, eu tenho mais novo, não tinha nem sido chamado para o almoço ali, né? Tenho mais novo, ele está lá no campo pastoreando as ovelhas. Aí Samuel diz, então chama ele, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E quando Davi chega, a Bíblia diz que ele era um moço ruivo e de gentil aspecto. Entendemos que ele tinha mais ou menos 17 anos nessa época. E quando ele entra, Deus diz para Samuel, é esse, unja ele. E Samuel pega então um chifre que ele tinha com óleo e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Então veja o detalhe, o chifre de azeite, é isso que a Bíblia diz. Quando você vai comparar a unção de Davi com a unção de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, a unção de Saul foi num vaso de barro, né? E o barro, você sabe, é um elemento frágil, né? Um vaso de barro quebrou, já era. Agora o chifre não, é algo forte, é algo difícil de ser quebrado. E para que esse chifre estivesse na mão de Samuel, é bem provável que um animal foi sacrificado. Então chifre fala de força, chifre fala de sacrifício, chifre fala de perseverança. Então quando nós analisamos a vida do homem segundo o coração de Deus, nós vemos que foi uma vida de sacrifício, de força, de perseverança. Olha só, Davi, ele foi ungido aqui por Samuel quando ele tinha mais ou menos 17 anos. Sabe com quantos anos ele passou a reinar em todo Israel? Foi ungido aos 17. Passou a reinar com quantos anos? 37 anos. Com 30 anos, ele passou a reinar em Hebrom, uma região ali de Israel, e ele só passou a reinar em todo Israel com 37 anos. Ou seja, da unção de Davi até o cumprimento da promessa, foram 20 anos, irmãos. Foram 20 anos de sacrifício, não foi moleza esses 20 anos para Davi. Guerra, batalha, fugindo de Saul que queria matá-lo, né, quando descobriu que ele era ungido do Senhor. Foi um tempo de muita dificuldade. Então, se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, você vai entender que vida com Deus exige perseverança. Por isso que Jesus disse, né, que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a perseverança é uma das qualidades mais importantes das pessoas vencedoras, daqueles que servem ao Senhor, né? Então é o sacrifício, é a perseverança, né? Porque aqui o que nós vemos é uma profecia de pico. O que é a profecia de pico, irmãos? É mais ou menos assim, às vezes você vai receber uma palavra de Deus, tá? E o profeta, ou você mesmo, você vai ver o pico da montanha. Já subiu numa montanha? Escalou ali um morro, né? Você está no pico da montanha, você está numa serra, por exemplo. Você vê o pico da outra montanha, ele parece que está perto. Não é verdade? Parece que é logo ali o pico da outra montanha. E a de trás parece perto também. Então tem ali 5, 6 montanhas, uma serra. Parece que é tudo pertinho. Não é, tem um vale às vezes imenso entre uma montanha e outra. Só que o profeta só vê o pico. Ele só veja que você vai chegar lá. Mas geralmente Deus não mostra o vale que você vai passar. Não é verdade? Quando Deus deu o sonho para José, José tinha 17 anos. Deus mostrou para José que os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe se curvariam diante dele. Deus só mostrou isso. Só que, desse dia até o cumprimento da promessa, também foram 20 anos, irmãos. Foi jogado num poço pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente de assédio sexual, foi para a prisão no Egito, né? Até ele estar pronto para se tornar a pessoa mais importante do mundo que ele se tornou, foram 20 anos, foram 13 na verdade, né? Mas para os irmãos chegarem ali no Egito e se curvarem diante dele, passaram-se no total 20 anos. Então, queridos, perseverança, sacrifício. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Esse é o problema, né? A gente desanima às vezes, igual cantamos na música ali, né? Minha alma cansada desfaleceu, desanimei, né? E esse é o problema muitas vezes do cristão, desanima. Quero dizer que a vida cristã, ela exige perseverança, não é fácil, irmão, não é fácil. Se você não tiver perseverança, você não chega no fim, você precisa ter fôlego, né? E a perseverança não é uma longa corrida, é uma longa corrida, não. Pensa na perseverança como várias pequenas corridas, uma atrás da outra, entendeu? Então vai completando pequenas corridas, pequenas metas, no final você vai olhar para trás e você verá que você perseverou. Então o homem de Deus, ele precisa entender
o princípio da perseverança. Então, um homem que tem intimidade com Deus, que é um homem segundo o coração de Deus, ele entende que o trabalho de Deus é de dentro para fora, e ele também é uma pessoa perseverante. Mas não para por aí. Quando nós vamos analisando aí a vida de Davi, nós vemos que logo depois de ser ungido pelo profeta Samuel, ele vai até Saul, e ele passa a servir Saul como escudeiro de Saul. Escudeiro era aquele que carregava as armas de Saul, né? Então agora imagina, você é ungido futuro rei de Israel, já foi ungido, já foi decretado isso. Agora você vai servir o rei rejeitado. Então o que eu vejo aqui em Davi? Eu vejo um coração de servo. Eu vejo que Davi, ele tinha esse coração de servo, que é o coração de Jesus, não é verdade? Jesus mesmo, ele disse assim, ó, você quer ser grande? Você quer ser o primeiro no reino de Deus? Então seja o último, seja aquele que serve, porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Davi tinha esse entendimento e ele passa a servir o rei rejeitado. Eu vejo assim muitas vezes, que pessoas assim às vezes têm essa dificuldade, de entender que liderança na verdade é serviço, irmãos, no reino de Deus. O líder, biblicamente falando, é aquele que serve. É o mesmo problema às vezes do político, O político, ele não entende que, pelo menos aqui no Brasil, que ele é eleito para servir a população, Enfim, por isso que a gente tem tanta corrupção no Brasil, e tanta vergonha no Brasil, Se o político entendesse que ele é eleito e pago para servir a população, as coisas seriam diferentes, Mas no mundo aí ninguém quer ser o último, A gente quer ser o primeiro da pirâmide, Mas no reino de Deus, a pirâmide é invertida. Os maiores são aqueles que servem. Posso ouvir um amém? E o homem segundo o coração de Deus, ele entende esse princípio, o princípio do serviço. Quarta coisa é a adoração. Nós vemos que além de servir o rei Saul como escudeiro, Davi também foi muito usado por Deus. Por quê? Porque quando Deus abandona Saul, quando o Espírito de Deus se retira de Saul, ele passa a ser atormentado por um demônio, por um espírito maligno. E ele ficava muito opresso, muito ansioso. E Davi então pegava a sua harpa, porque Davi ele era um músico, e ele dedilhava a harpa quando Saul estava opresso e possesso por esse espírito maligno. E esse espírito maligno que possuía Saul se retirava de Saul, e Saul sentia alívio. Então aqui nós vemos uma pessoa que realmente desenvolveu uma intimidade com Deus. Uma pessoa que era um verdadeiro adorador, alguém que tinha anseio por Deus. E quando você vai ler os Salmos de Davi, você vê que essa também é uma das características dos Salmos de Davi, um anseio por Deus. Tem um salmo que ele diz que ele era como uma terra sedenta, que necessitava do quê? Necessitava de água. Assim era a sua alma para com Deus. E ao tocar ali a sua harpa, Saul sentia alívio. Eu não sei se você percebe, mas quando nós estamos cantando e quando nós estamos adorando, muitas coisas acontecem a nível espiritual. Eu já falei que eu particularmente gosto de orar com música, Então, por exemplo, hoje pela manhã, quando eu acordei, coloquei ali Santa Geração, Pastor Cirilo, coração em arrependimento. Os mais velhos devem saber do que eu estou falando. E eu coloco, e eu já consigo ali me aproximar de Deus em oração, e é algo muito interessante. E aqui eu vou trazer algo, irmãos, que não é assim um princípio para você levar ao pé da letra, é só a nível de conhecimento, do que a música pode fazer conosco. Eu quero dizer para vocês que até 1939, todos os instrumentos, ou a maioria deles, eram afinados em 432 Hz. Quando você ouve, por exemplo, uma música clássica, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, esses caras tinham os instrumentos nessa frequência, 432 Hz, que muitos dizem que é a frequência de Deus, uma frequência que o teu cérebro entende. Por isso que é comprovado pelos neurocientistas, pelos psiquiatras, que a música clássica calma a pessoa. Inclusive, tem um autor que ele diz que todo professor deveria receber os seus alunos em sala com música clássica, porque isso faz com que a ansiedade desses alunos diminuam. São músicas
né, que são compostas nessa frequência, 432 Hz. Mas a partir do ano de 1939 isso começou a mudar, e no ano de 1953 a ISO obrigou a todos os instrumentos serem afinados numa frequência chamada 440 Hz, que é uma frequência que o cérebro não entende, é uma frequência que não gera essa calma, enfim, e isso veio através ali dos Rockefeller, esse tipo de coisa. Então hoje os instrumentos são afinados nessa frequência, que é uma frequência que muitas vezes o nosso cérebro, ele não entende. Agora a música é poderosa, é ou não é? Independente se isso é uma coisa verdadeira ou só é uma teoria da conspiração, apesar disso que aconteceu, aconteceu mesmo essa questão aí da frequência musical, né? Mas se essa frequência é ruim, a outra é boa, independente disso, nós sabemos que a música, ela mexe com o corpo, com a alma e com o espírito, é ou não é? Então você coloca uma música boa, você coloca uma música cristã, isso vai acalmar você. Agora você vai ouvir alguns tipos de música, isso vai gerar com certeza ansiedade em você, né? Então, não só por causa do ritmo, mas por causa da letra também, né? Tem algumas letras musicais aí que são terríveis, né? Que é pornografia pura, por exemplo. O que está entrando na nossa mente, né? Então, queridos, nós precisamos dar atenção a essa questão. Davi, ao dedilhar a harpa, muitos dizem, a harpa dele era afinada em 432 Hz. Então, não era só talento, mas era também uma frequência musical que expulsa o quê? Que expulsa o mal. E nós precisamos entender que a música faz toda a diferença nas nossas vidas. E se nós quisermos ser pessoas segundo o coração de Deus, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Pode ver, toda religião tem música, não é? Você vai em alguma religião afro aí, vai ter um batuque lá para que a pessoa incorpore. É algo que atrai o mal. É ou não é? Quando Eliseu estava diante do rei de Israel, o rei de Israel chamou ele para que ele desse uma palavra para o rei, uma palavra positiva ou negativa, se deveriam ir para a guerra ou não. Sabe o que Eliseu falou? Trazei-me um tangedor. Sabe o que é um tangedor? Músico, cara que tocava harpa. Traz o tangedor. Quando o tangedor começou a tocar harpa, o Espírito veio sobre Eliseu e ele profetizou. Então olha a importância da música. O que você tem ouvido, irmãos, na sua casa aí? Essa é a pergunta, né? Você tem ouvido músicas que te aproximam de Deus, ou músicas que despertam o teu homem natural, né? Que despertam a tua obra da carne. Então cuidado com as músicas que você ouve. Veja que enquanto Davi dedilhava a sua harpa, o espírito maligno saía de Saul e Saul se sentia melhor. Então um homem segundo o coração de Deus, ele tem esse entendimento também, de ser um adorador, de buscar a Deus, de permitir que só entre na vida dele aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz benefício à sua vida. Estão conseguindo me acompanhar aqui, irmãos? E aí vai observando se você é uma pessoa segundo o coração de Deus. Quinta coisa é que Davi, ele era um guerreiro, né? Não vou falar muito sobre isso, mas você conhece a história de Davi e Golias, né? Então os hebreus ali, os israelitas, estavam em guerra contra os filisteus, e Davi, submisso ao seu pai, vai até a batalha levar uma marmita para os seus irmãos, né? Levar um pouco de comida ali para os irmãos dele, que faziam parte do exército de Israel. Quando ele chega ali na linha de frente da batalha, era no exato momento em que o guerreiro filisteu Golias, que era um gigante, estava desafiando o exército de Deus, dizendo, escolha o melhor guerreiro de vocês para lutar comigo, quem vencer a batalha é o vencedor aqui dessa guerra, vai se tornar submisso ao exército adversário. E ele ouve então Golias desafiando o exército de Deus, e ele fica sabendo que aquele homem que vencesse Golias ia, em primeiro lugar, ficar livre dos impostos em Israel. Já pensou, não precisar mais pagar imposto, irmão? Coisa maravilhosa, né? Segunda coisa, ia casar com a filha do rei Saul, ia ser genro do rei. Aí ele perguntou para outro, como é que é? Quem lutar com esse homem e vencer? O que é? É isso mesmo. Vai ficar isento de impostos em Israel e o rei vai dar a filha dele como esposa para esse homem. Ele olhou e disse, teu servo vai. Quem é esse gigante incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Cara guerreiro, né, irmão? Cara que
né, estava acostumado com batalha. E aí quando o rei vê Davi, um menino, fala, mas como é que você vai lutar com aquele gigante, que é guerreiro desde a mocidade? Davi diz, olha, quando um leão atacou as ovelhas, lá que eu cuido do meu pai, eu me levantei contra o leão, arranquei a ovelha ali das suas garras, né, e matei o leão. Isso aconteceu com o urso também. Deus me livrou do leão, me livrou do urso. E o que vai ser esse gigante aí para Deus? Não é nada, né? A batalha é do Senhor, a batalha não é minha. E ele vai então para a linha de batalha e você sabe a história, né? Quando Golias vê Davi, ele zomba de Davi. Ele fala, você pensa que eu sou um cão para vir a mim com pau e pedra? Davi foi com cajado e pedra, né? E uma funda, lutar contra o gigante, né? E Davi não titubeia. Davi olha para o gigante e diz, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo eu vou dar a tua carne às bestas feras do campo, às aves dos céus, e todos nesse arraial saberão que há Deus em Israel, que a batalha é do Senhor, basicamente isso. E ele vai para cima, irmãos, e dá a pedrada, acerta a pedrada na testa do gigante com a sua funda, o gigante cai com o rosto em terra, e ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça de Golias, dando a Israel uma vitória tremenda naquele dia. Então veja, né, como ele era varão de guerra. E o cristão tem que ser um varão de guerra, irmão. Nós temos que ser guerreiros, nós temos que gostar de uma boa briga, no bom sentido aqui. E quando eu digo briga, não briga física. Nós não temos que ser violentos fisicamente, mas nós temos que ser violentos espiritualmente, já falei aqui. Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso que nós temos que tomar a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes. Hoje tem uma mentira sendo lançada na igreja de que, você tem que aceitar tudo. Não, você tem que ser guerreiro, irmão. E se for preciso, a gente tem que lutar fisicamente, em alguns casos. Quando? Em casos extremos. Para proteger a tua família, por exemplo, se precisar entrar em embate, você tem que entrar. Não é verdade ou não? Estou falando alguma mentira? Para proteger meus filhos, para proteger minha esposa, se precisar, a gente tem que ser guerreiro até fisicamente. Mas vamos deixar isso de lado e vamos entender que a nossa guerra é espiritual. Existem 3 céus, sabia disso? O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao 3º céu. Qual é o 3º céu? É a presença de Deus. Foi lá que ele esteve. Lá ele viu e ouviu coisas maravilhosas. Mas se ele esteve no 3º céu, tem um 1º céu e um 2º céu, certo? Qual é o 1º céu? O 1º céu é esse céu que você olha e vê. Saiu daqui, olhou para cima, as nuvens, o céu azul, os pássaros voando, 1º céu. Qual é o 2º céu? O 2º céu é onde estão os principados, as potestades, onde estão esses espíritos dominadores. É onde acontece a batalha espiritual. E é esse 2º céu que a gente precisa vencer. Então a nossa vida é uma guerra. Alguma manifestação está acontecendo, a gente pensa que aquilo é natural. Não, muitas vezes é espiritual. A gente tem que ganhar no mundo espiritual. Nós ganhamos no mundo espiritual, por isso que a gente tem falado sobre a importância da oração, da guerra espiritual. Até falei para os irmãos dessa quinta, né, um pastor que veio aqui conversar comigo, ele disse assim, lá na minha igreja ninguém quer fazer nada. Todo mundo, ninguém quer nada, ninguém quer compromisso. Eu falei, cara, isso aí é espiritual. Não adianta você ficar falando, você ficar cobrando, entra em guerra, eu falei. Começa a jejuar, começa a orar, começa a guerrear contra esses demônios, daqui a pouco as pessoas vão começar a querer fazer as coisas. Né? E é assim que funciona, irmãos. A nossa guerra é no mundo espiritual. Quando nós temos alguma manifestação, algum pecado que nos prende, por trás disso é lógico que tem espíritos, demônios atuando. Então nós precisamos guerrear por eles. Quando eu digo por eles, pelas pessoas aí que convivem conosco. E Davi, ele tinha esse entendimento, varão de guerra, irmão. Então você tem o teu quarto de guerra aí ou não? Tem que ter. A Bíblia diz que os varões devem orar em todo lugar, né? Sem ira nem contenda, mas com mãos santas, né? Então olha só, os varões, está falando para os homens, né? Não quer dizer que as mulheres não devam orar, né? As mulheres também, mas os varões, né? Geralmente nas igrejas, as reuniões de oração são mais frequentadas por mulheres, né? Não, mas é os varões que tem que ser
em primeiro lugar, guerreiros. E as mulheres acompanham. Graças a Deus aqui a nossa reunião de oração não é tão lotada, mas é mais homem. Então os homens estão entendendo, né, que nós precisamos estar na linha de frente da batalha. E Davi então continua a sua vida, e ele continua servindo ali o rei Saul durante um tempo ainda, até o momento em que Saul entende que ele é o escolhido de Deus e passa a persegui-lo e querer matá-lo. Mas Davi, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia. Davi, ele fazia tudo com prudência, com habilidade. A Bíblia diz que Davi, ele era bem sucedido em tudo aquilo que Saul colocava ele para fazer, porque o Senhor era com ele. Por quê? Porque ele era um varão habilidoso, irmão. Então, se nós quisermos ser prudentes e ter êxito naquilo que Deus nos manda fazer, nós precisamos desenvolver habilidade, sim ou não? Eclesiastes 10:10, né, fala sobre o machado, né, diz ali, que se o machado ele está cego, você precisa pôr mais força para cortar a árvore, mas a habilidade trará sucesso. Então, qual é a habilidade que nós precisamos desenvolver? Pensa aí, para o que Deus te chamou para fazer? Desenvolva essa habilidade para que você tenha êxito. E ele, então, tinha esse êxito em tudo aquilo que ele fazia, porque ele era um homem habilidoso. E Davi, pelo fato de ser esse camarada que eu estou falando para você, ele era um grande líder, né? E eu não sei se vocês sabem, mas liderança é influência. Qual que é a melhor definição de liderança? Influência. Pastor Peter, eu sou líder. Então tá, me mostra quem está te seguindo. Quem você está influenciando? Se não tem ninguém sendo influenciado por você, você só é líder no papel, só da boca para fora. Porque liderança não é cargo, liderança não é título. Eu posso ter um cargo e um título e não ter liderança. Né? Liderança é o quê? É você influenciar pessoas. E Davi, então, chega um certo momento em que ele tem que fugir de Saul, porque Saul percebe que ele era ungido do Senhor, pensa que Davi ia se rebelar ali, enfim, contra ele, e começa a tentar matar Davi. Davi tem que fugir, né? E ele tem que fugir, e diz a palavra que Davi, ele se esconde numa caverna chamada Adulão, numa caverna conhecida como Caverna de Adulão. E as pessoas ficam sabendo que Davi está naquela caverna, e se juntam a Davi 300 homens. Mas olha só o tipo de homem. Eram homens endividados, homens amargurados de espírito, homens assim que eram a ralé da sociedade. Tipo assim, os caras são fugitivos, fugiram da prisão, entendeu? Não tem para onde ir, Davi está lá em Adulão, vamos se esconder lá com ele. 300 homens se unem a Davi na caverna de Adulão. Sabe o que acontece? Davi se torna líder desses 300 homens. E com esses 300 homens, Davi, ele começa um exército. Então aqui nós vemos que Davi, ele era uma pessoa de influência. Não era influenciado, não foi assim, veio 300 bandidos aqui para estarem comigo aqui na caverna de Adulão, agora eu virei bandido. Não. Veio 300 bandidos para a caverna de Adulão, Davi transformou os 300 em guerreiros, em pessoas bem-sucedidas, em líderes com ele. Vocês estão me entendendo ou não? Então a influência para o bem, porque tem líder que é líder, mas é influência para o mal, né? Porque liderar é influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Já tivemos na igreja caras que tinham um espírito de liderança, mas levavam os outros para o mau caminho, né? Em vez de vir aqui incentivar o cara a buscar Deus, não, incentivava o cara a ir para a balada, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então líder de Deus, claro, vai influenciar a pessoa positivamente. Esse era o caso de Davi. E quando Davi estava fugindo de Saul, aconteceu algumas coisas interessantes, né? Uma delas é que certa vez Saul entrou numa das cavernas que Davi estava escondido, não sei se exatamente ali em Adulão, e ele entrou na caverna para aliviar o ventre, perseguindo Davi. Agora imagine, toda aquela armadura, tal, ele deve ter tirado aquela armadura, a capa, tal, foi para um lugar mais confortável ali para fazer as necessidades dele, e Davi estava no fundo da caverna, com todos aqueles caras. E os caras disseram, Davi é hoje. O Senhor, olha só, espiritualizaram, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vamos lá, vamos matar Saul agora, acabou esse problema. E Davi disse, não, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Ele pode ter sido rejeitado, mas ele foi ungido pelo Senhor. Então Davi, ele vai devagar até a capa de Saul, corta um pedaço e volta. Quando Saul sai da caverna, Davi sai atrás. Diz, Saul, você está me perseguindo? Estou usando aqui minhas palavras. Aqui, pedaço da tua capa. Eu poderia ter te matado.
mas eu não fiz isso. E Saul caiu em si, falou, Davi, nesse momento, né, é como se ele caísse em si e abençoasse Davi, e por um tempo ele parava de perseguir Davi, mas mais tarde ele volta a perseguir por 2 vezes. Davi tem a chance de matar Saul, mas ele não faz isso. Por quê? Porque o seu coração era um coração em Deus. O seu coração era um coração submisso. Ele entendia que existem coisas que Deus vai fazer. Não é ele que deveria fazer. Apesar de ser um cara guerreiro, ter vencido muitas guerras, matado sim inimigos ali do povo de Deus, mas Saul, ele disse, nesse eu não toco. Esse é com Deus, ele é o ungido do Senhor. E a pessoa então que tem o coração em Deus, tem esse entendimento, tem esse espírito submisso e obedece esse princípio da palavra de Deus. E para finalizar, nós sabemos que esse homem, o homem segundo o coração de Deus, ele também acaba cometendo um pecado muito grave. E ele acaba caindo em adultério, adultera com uma mulher chamada Batseba, e ele mata o marido de Batseba. Não vou entrar em detalhes aqui como tudo isso foi feito. E ele é repreendido pelo profeta Natã, que conta uma ilustração para Davi, e Davi imediatamente se arrepende do seu pecado. E eu queria finalizar com esse ponto, e gostaria de dizer que o homem, segundo o coração de Deus, é uma pessoa humilde, é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa que aceita a exortação, né, que reconhece quando precisa mudar. Eu sei, não é fácil, ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta de ser criticado. Se você disser assim, pastor Peter, eu gosto. Não, não gosto, ninguém gosta. Pastor Peter, você gosta? Não. Nenhum de nós gostamos de receber qualquer tipo de feedback negativo. Mas Davi, quando recebe a exortação do profeta, de que ele havia pecado gravemente, né, pegado a mulher de outro e matado ainda o marido, né, para você ver como ele estava cego, né, ao fazer isso, né, ele reconhece imediatamente e ele se quebranta na presença de Deus. E a sua oração de quebrantamento está no Salmo 51, onde ele vai ali se humilhar na presença de Deus. E é exatamente nesse salmo que ele clama, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, entendendo que o problema não era de fora para dentro, entendendo que o problema com o pecado estava dentro dele. É ali que ele diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Então, irmãos, todos nós, por natureza, nós somos maus, essa que é a verdade, né? Tem aí uma teoria que diz que a criança nasce boa e a sociedade a corrompe. Não é verdade. Todos nós nascemos com uma predisposição ao pecado. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Então a criança já nasce em pecado, predisposta para o mal. Você não disciplina uma criança porque ela é boa, você disciplina uma criança porque ela é má. Nós temos que ensinar a criança a ser boa, a ser disciplinada, porque a maldade já está no coração dela. E essa maldade está no nosso coração. E nós precisamos então de um aperfeiçoamento e de um aprimoramento interior, como Davi teve, e por isso Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, ser segundo o coração de Deus não quer dizer que em nenhum momento nós não vamos pecar, não quer dizer que nós não teremos problema, às vezes, com o pecado. Podemos ter sim, infelizmente, né? Mas nós vamos ter esse coração sensível, esse coração sincero, esse coração quebrantado, e nós vamos estar sempre retornando ao Senhor e buscando esse aperfeiçoamento e esse aprimoramento interior. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos orar por isso. Quero rapidamente chamar o louvor aqui à frente.